Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje finalmente eu vou fazer o vídeo falando sobre os sonhos lúcidos. Fica aqui comigo. Os sonhos não é um assunto exclusivo da psicologia. Sonhos são falados desde o tempo de Aristóteles, em que ele falava das sugestões pré-sonho dentro dos templos de cura. Nós temos referências também na mitologia grega, na figura de Morfeu, que é considerado o deus do sono, tanto que muitas vezes a gente fala que estou indo para os braços de Morfeu, que significa que você está indo dormir e sonhar. Por falar em Morfeu, veja o quadrinho do Sandman, do Neil Gaiman, que é sensacional. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder conhecer o trabalho dele. É maravilhoso. Então, os sonhos lúcidos é um estado psicofisiológico em que eu estou dormindo e eu desperto dentro desse sonho. E justamente porque eu desperto, eu saio da posição passiva de sonhador para ativo. E como nós temos a consciência de estar acordados dentro desse sonho, a gente pode alterar os acontecimentos, ao contrário da posição passiva que em geral a gente fica nos sonhos. Esse tema foi pouco falado na psicologia, existem algumas pitadas disso, dentro de interpretações dos sonhos do Freud, o Firenze também fala um pouco sobre isso, mas é um assunto que foi pouquíssimo falado. O Jung mesmo, o discípulo do Freud, que falava sobre os símbolos, que falava sobre os arquétipos, sobre a visão da espiritualidade dentro da psique humana, nunca falou de sonho lúcido. Fico de cara com isso. Como que ele nunca falou de sonho lúcido? Outras referências para você conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, sobre os sonhos lúcidos, é um desenho, um filme que é maravilhoso, que chama Waking Life. Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo o link. É sensacional, porque é um menino que ele está dentro de um sonho lúcido e ele vai encontrando pessoas falando sobre os sentimentos, falando sobre as questões da biologia, da filosofia. Extremamente interessante, vale a pena assistir. Um outro filme também que fala sobre isso é o Vanilla Sky, em que... eu vou contar o filme se eu falar. Assista o Vanilla Sky, senão eu vou dar spoiler aqui. Um outro filme também de referência é A Origem, em que eles têm uma máquina que eles produzem sonhos lúcidos e eles entram no sonho, dentro do sonho. Quem dera existisse essa máquina. Uma outra abordagem também em relação aos sonhos lúcidos é do Carlos Castaneda, nesse livro chamado A Arte do Sonhar. O Carlos Castaneda, ele é um antropólogo americano que foi para o México por causa do doutorado dele, para falar sobre plantas de poder. E aí ele encontra um índio, que ele chama de Dom Juan, que é um indiaque, um índio tolteca, em que passa diversos conhecimentos, tanto em relação às plantas de poder, mas também em relação ao sonho, estados de consciência, entre outras coisas. E ele fala que existem alguns portais dentro do sonho que a gente pode passar. E o primeiro portal, ele fala que quando você está no sonho, tenta fazer isso da próxima vez que você perceber que você está acordado. Ele diz para quando você perceber que você está acordado no sonho, você tentar focar nos detalhes dessa cena. Uma das possibilidades que ele dá é você olhar a palma da sua mão e tentar olhar cada detalhe, cada linha, ou qualquer coisa que tenha no ambiente, uma coluna, enfim. Você focar no detalhe, porque a partir disso você pode entrar no segundo portal, que é o sonho dentro do sonho. Lembra um pouquinho até a abordagem da origem. E ele fala também dos sonhos lúcidos dentro das experiências com as plantas de poder. Mas eu vou deixar vocês curiosos, vai ler o livro para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho. Não tem lá um valor literário e também não tem nada a ver com psicologia, mas é interessante, vale a pena conhecer um pouquinho dessa filosofia, dessa visão em relação aos sonhos. Tem um filme que eu assisti no Netflix que chama Sonhos Lúcidos, que acho que ele é, não sei se ele é coreano, agora eu não lembro. Mas, gente, a proposta até que é legal, mas é um filme meio esquisito, ele meio que descamba no meio do filme. Mas se vocês quiserem assistir também. A única coisa que eu encontrei dentro da psicologia que alia de certa forma os sonhos lúcidos, a prática da psicologia ou a teoria da psicologia, é a imaginação ativa ou imaginação guiada, que
A imaginação ativa é como se você produzisse uma espécie de sonho lúcido, porque você rebaixa um pouco a consciência, coloca a pessoa em estado de relaxamento, vai trazendo alguns símbolos específicos e a pessoa está consciente dentro do sonho, né, desse momento de relaxamento, e ela consegue muitas vezes entrar em contato com alguns conteúdos que ela nunca tinha se dado conta e fazer confronto até entre personagens. Enfim, a imaginação ativa é um trabalho extremamente poderoso em que as pessoas elas ficam muito impressionadas com os resultados porque parece, vai fazer só um relaxamentinho, psicólogo adora uma dinamiquinha, mas não, é um trabalho extremamente forte e interessante. Se tiver a oportunidade de conhecer, conheça. Em relação à questão, a parte mais científica do estudo dos sonhos, existem poucas pesquisas conclusivas em relação a esse assunto. O auge da pesquisa sobre os sonhos foi quando eles estavam estudando o sono e descobriram que nós temos várias fases do sono. Então a gente tem lá o estado de vigília, a gente vai rebaixando as ondas cerebrais, em alfa, que é aquele momento que você está meio dormindo, meio acordado, vai rebaixando as fases não REM, até um momento em que existe a fase REM, que é uma fase, é como se virasse uma chave. Você vai rebaixando as ondas cerebrais e de repente existe um momento de alta ativação cerebral. Mas o corpo estava inerte. Então os pesquisadores achavam que a pessoa tinha acordado e não, ela ainda estava dormindo, mas com uma alta atividade cerebral. Eles observaram também que existia um rápido movimento dos olhos, por isso esse nome REM. E aí eles fizeram também uns estudos com gatos, falando sobre, analisando essas fases do sonho, e eles observaram que existe uma baixa de serotonina e uma baixa de adrenalina durante o sono e um aumento da dopamina. E é interessante porque o Freud falava lá na época dele que os sonhos tinham uma relação direta com a loucura, com a psicose. E curiosamente a dopamina na fenda sináptica é o neurotransmissor que mais aparece nos cérebros de esquizofrênicos. Uma categoria de sonhos que o Jung falava são os sonhos arquetípicos, que são sonhos que eles fogem um pouco desse sonho de lixo que a gente tem do dia, ou sonhos mais ligados a complexos, que a gente acorda meio assustado, mas ele fala dos sonhos arquetípicos, que são uns sonhos que você acorda com aquela sensação de que você reviveu aquilo mesmo. Então, é a única parte que ele meio que fala na pitada dos sonhos lúcidos. E esses sonhos, em geral, são aqueles que a gente lembra pro resto da vida, que a gente tem na infância, a gente lembra nitidamente com todos os detalhes. Os sonhos arquetípicos são sonhos em que você sai um pouco dessa esfera pessoal e vai para a esfera coletiva, quer dizer, você acessa o caldeirão simbólico que existe de símbolos, o símbolo do herói, da grande mãe, do grande mal, de contos de fada, mitos, e geralmente são sonhos muito fortes, que a gente lembra, que a gente tem uma memória muito vívida deles. E se você tem sonhos lúcidos, já teve experiências marcantes com sonhos, me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, veja os outros vídeos do canal e beijo, até o próximo vídeo!